Olá, eu sou a pastora Mi, estou aqui para mais um devocional Arte e Fé. Nós vamos dar sequência na nossa leitura do livro de Mateus, onde nós estamos nesse mergulho. Hoje o nosso mergulho ele vai lá para o capítulo 4. Então, se você tem a sua Bíblia aí comigo, você abre ela, pega o teu caderninho, junta tudo e que nós vamos fazer essa leitura agora, tá? Chama a mãe, chama o pai, quem tá fazendo esse devocional contigo, não fica sozinho, chama a família, esse é um momento para vocês estarem juntos. Enquanto eu vou fazendo a leitura, você se organiza por aí, ok? Vamos lá então. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. No capítulo 4, nós vemos um momento em que Jesus ele foi levado para o deserto pelo Espírito e foi tentado por Satanás, pelo diabo, como nós lemos aqui, né? Nós vemos um momento bem importante da palavra, porque o Senhor ele foi pro deserto e ele ficou lá jejuando por 40 dias, como nós lemos aqui, ó, e 40 noites, e depois desse tempo ele teve fome. Para que a gente possa entender um pouquinho do que aconteceu com Jesus lá no deserto, a gente vai falar um pouquinho sobre jejum. Eu não sei se você sabe, se você conhece, se você já fez jejum, né? Mas jejum é um momento em que a gente vai se abster de alimento. Eu sei que muitas pessoas falam que eu vou jejuar de televisão, eu vou jejuar de celular, eu vou jejuar de uma coisa ou de outra. Na verdade, tudo isso é muito válido. Se você acha que essas coisas estão roubando muito o teu tempo e você precisa ficar um pouquinho sem, é importante você fazer essa análise e você tomar essa decisão. Porém, o jejum que nós estamos falando aqui de Jesus, o jejum aqui que é ensinado, é um jejum onde você fica um tempo sem alimento, onde você deixa o seu corpo sem se alimentar por um tempo, para você poder fortalecer o teu espírito. E foi isso que Jesus fez nesse período aqui. Ele ficou sem se alimentar para fortalecer o seu espírito. Justamente porque ele estava sem se alimentar, que o inimigo veio para ele e falou por que ele não transformava as pedras em pães. Se ele era mesmo filho de Deus, por que então que ele estava passando fome? Era mais ou menos essa a pergunta. É como se o diabo falasse: você pode resolver a situação. Você pode transformar as pedras em pães se você está com fome, né? E nesse momento em que Jesus, ele estava jejuando, ele estava lá no deserto, ele estava buscando fortalecer o seu espírito, né? E matar a sua carne, né? Porque esse é o propósito do jejum, enfraquecer a nossa carne para fortalecer o nosso espírito. O inimigo veio roubar a paz dele, veio lá encher a paciência dele. E aí eu te pergunto, né, quantas vezes, né, isso não acontece conosco? O inimigo veio oferecer para ele muitas coisas, para tirar Jesus daquele lugar que era um lugar de obediência. Porque nós lemos aqui
no início do capítulo 4, olha o que diz o versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Na verdade, foi o Espírito que conduziu Jesus até lá. Jesus estava naquele lugar por obediência. E o inimigo foi lá para tentar tirar ele desse lugar de obediência. Sempre que nós estivermos nos esforçando para obedecer algo que Deus colocou no nosso coração, nos esforçando para cumprir a vontade de Deus, cumprir até mesmo o que diz as Escrituras, sempre vai vir o inimigo para tentar nos tirar desse lugar, para roubar a nossa paz, para tirar a gente desse lugar onde nós vamos estar fortalecendo o nosso espírito. Por isso é importante a gente ficar bem esperto. Porque sempre que você for fazer algo que é obediência, que gere prazer para Deus, o inimigo vai querer tirar você desse lugar. Mas eis a importância de você conhecer a vontade de Deus, de você conhecer a palavra de Deus, né? Por isso a importância de, nesse tempo em que nós estamos fazendo a leitura bíblica, você está conhecendo a Bíblia, conhecendo o que está escrito aqui, conhecendo o que é que nós precisamos fazer como filhos. Porque conhecer a Bíblia, conhecer a palavra e conhecer a vontade de Deus é que vai te fortalecer neste momento em que você for jejuar, em que você for obedecer à vontade de Deus. Porque no momento em que o inimigo foi lá encher a paciência de Jesus, em todo momento ele falava assim, ó, porque está escrito. Olha só, vou dar um exemplo aqui para você. E chegando o tentador, disse para ele, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães. E ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Cada vez que o inimigo oferecia algo ou desafiava Jesus, Jesus usava esta frase, está escrito. Por quê? Porque Jesus conhecia as Escrituras. Essa é a importância de você ler a Bíblia, de você saber o que está escrito, porque é exatamente o conhecimento da palavra, o conhecimento da verdade, o conhecimento das Escrituras é que vai te fortalecer e te dar autoridade. Naquele momento, quando Jesus falava assim, está escrito, ele estava falando com autoridade, ele sabia qual era a vontade de Deus. Ele sabia que ele não precisava se render àquilo que Satanás estava falando, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem. E eu não estou aqui dependendo de pão, eu dependo da palavra que sai da boca de Deus. É conhecer isso. Olha outra vez que Jesus cita isso. E Satanás então, né, levou ele, transportou a cidade santa e colocou ele sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E olha o que Jesus respondeu para ele. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Naquele momento, o inimigo queria que Jesus se lançasse daquele alto, se joga daí, porque os anjos do Senhor, de Deus, vão cuidar de você, não vão te deixar cair. Mas, o que Jesus falou? Também está escrito que eu não posso tentar. Porque naquele momento, Satanás estava usando até as Escrituras. Porque ele falou assim, olha, não está escrito que os anjos, eles vão te cuidar, eles vão guardar a sua vida? Nesse momento, Jesus responde também com as Escrituras, mas também está escrito que eu não posso tentar a Deus. Por isso, eu não posso ficar conhecendo só uma parte, eu tenho que conhecer tudo. Porque quando eu conheço tudo, eu sei o final das coisas. E como Jesus disse, sim, está escrito que os anjos vão cuidar de mim, porém, também está escrito que eu não devo tentar a Deus. Então Jesus estava mostrando com autoridade que ele conhecia as Escrituras, que ele sabia o que estava escrito no manual do filho. O nosso manual de filho é a palavra, é a Bíblia. E esse manual de filho nós precisamos conhecer para nós estarmos guardados de toda a tentação do inimigo. O que vai nos guardar do dia da adversidade, do dia em que o nosso inimigo vem atrapalhar nossa vida, vem nos tirar do lugar de obediência, é
conhecer a palavra, é conhecer o que diz as Escrituras. Porque depois que Jesus tem essa conversa com o inimigo, olha como ele encerra esse assunto de vez. Olha como ele acaba com essa perturbação, essa encheção nos ouvidos dele. Olha só como que acaba. O versículo 8 diz assim, ó, que a última vez, né, novamente transportou o inimigo Jesus para um monte muito alto e mostrou para ele todos os reinos do mundo e a glória. E disse, tudo isso te darei, se prostrados me adorar. O inimigo queria oferecer riquezas e todos os reinos. Tolo, né? Tolo. Porque olha só, o que Jesus disse para ele? Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Nesse momento, Jesus pegou e deu um chega para lá realmente nele. Falou assim, vai-te daqui. Agora você chegou no meu limite, você está querendo que eu te adore? Sendo que na palavra, nas Escrituras, no manual do Filho, está dizendo que só ao Senhor Deus eu devo adorar e eu só devo servir a Ele. Então agora você chegou no nível, né? Vai-te daqui. Conhecer as Escrituras é que vai te dar autoridade para expulsar Satanás, realmente o inimigo da tua vida, da tua casa, desse momento em que ele vem para te roubar deste lugar de obediência. Por isso, você, a sua família, seu pai, sua mãe, todos precisam conhecer as Escrituras. É muito importante, porque o que vai guardar a tua casa, o que vai fortalecer vocês é o entendimento do que diz aqui. A autoridade de Jesus veio desse momento, ele foi usando o conhecimento que ele tinha do manual de filho, das Escrituras. O que está escrito segundo a vontade do Pai? O que está escrito? Eu preciso saber, né? Na atividade anterior, nós falamos sobre as regras da casa. Você fez? Se você fez, você já conheceu quais são as regras do teu pai, da tua mãe aí dessa casa. Quais são as regras que coordenam essa casa? Conhecer essas regras guardam a tua vida. E Jesus conhecia as regras do Pai. E ele sabia que aquelas regras guardavam a sua vida. E nesse momento de adversidade, o que guardou Jesus foi conhecer as regras do Pai. E estar agindo segundo a vontade dele. Depois que Satanás foi embora, que Jesus deu um chega para lá nele, olha só o que diz aqui. No versículo 11, então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Depois que rolou aquela conversa toda, em que Jesus, né, expulsou com autoridade o inimigo daquele cenário onde ele estava, logo depois a palavra diz que os anjos do céu vieram e serviram Jesus. Olha o que isso nos ensina e como é importante, né, conhecer e andar em autoridade, porque quando você está neste lugar de conhecer as Escrituras, de andar em obediência, de entender a vontade do Pai e usar isso com autoridade para expulsar realmente o inimigo, aquele que vem roubar a tua paz, aquele que vem tirar você deste lugar de propósito. Olha só, quem serve a tua vida são os anjos. O céu vem cuidar de você. Foi isso que aconteceu com Jesus. O céu, né, veio servi-lo. Os anjos vieram servir a ele. Muitas vezes nós queremos ser servidos pelo céu, nós queremos que os anjos nos guardem, nós até oramos antes de dormir, né? Ai, Senhor, bota os teus anjos para nos cuidar, para cuidar da minha casa, para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha mãe, para cuidar do meu pai. Mas na verdade, os anjos eles só vêm servir aqueles que estão em alinhamento com o cumprimento da vontade do Pai. Né? Jesus estava exatamente neste lugar. Jesus estava num lugar de autoridade, onde ele conheceu a palavra, conheceu a vontade do Pai, estava agindo segundo a vontade do Pai. Então ele foi servido pelos anjos do céu naquele momento. A vontade de Deus é que os anjos venham para servir a tua casa, guardar a tua família, guardar os teus filhos, mãe, guardar os teus filhos, pai, guardar a sua mãe, guardar o seu pai em todo tempo. Mas o que vai guardar, o que vai nos servir realmente é estarmos nesse lugar de obediência, de conhecer a palavra, de saber o que esse manual de filho está dizendo para nós.
A Bíblia é como um manual que ensina o que eu devo fazer, para que eu fui criado. Para que servem os botões? É igual uma TV, quando você compra uma TV, quando você compra um celular, quando você compra qualquer coisa, vem um manual dentro da caixa. Um manual que poucas pessoas leem, né? Muitas vezes você tem algo lá na sua casa que você nem sabe para que serve, porque você nunca leu o manual. Muitas vezes nós estamos assim. Nós somos alguém que nós nem sabemos para que nós servimos, porque nós nunca paramos para ler o nosso manual. Mas o Criador, Deus, o nosso Criador, Ele deixou um manual para que serve cada área da nossa vida. Por que nós fomos criados assim? O que nós precisamos fazer para funcionar segundo a vontade do Pai? E quando nós entendemos, nós lemos e aprendemos, isso nos dá autoridade no dia em que o inimigo vem para tirar nossa paz, no dia que o inimigo vem para tirar a gente do lugar de obediência, no dia que o inimigo vem para que o propósito não se cumpra. O que vai nos dar autoridade e o que vai nos ajudar a dizer para ele assim, ó, vai para lá, sai daqui, como foi Jesus, conhecer a palavra. Eu espero que realmente você esteja neste lugar onde você está buscando, onde você está cavando esse entendimento, essa aventura que nós estamos propondo por aqui, né? O devocional da pastora Mi tem esse propósito, te ajudar a conhecer as Escrituras, te ajudar a conhecer a vontade de Deus, para que você como filho encontre o real propósito para a tua vida, para você como mãe encontre o real propósito para a sua vida, para você como pai encontre o real propósito para a sua vida, e que essa família toda seja fortalecida pela vontade de Deus, porque agora nós conhecemos e esse conhecimento vai guardar a nossa casa, é como uma blindagem, é como um escudo, à prova de bala, é como algo que nos protege, que fortalece a nossa casa. Então é isso que vai te dar autoridade e te guardar. A atividade de hoje é um desafio. Como sempre, né? Sempre no final de cada entendimento, de cada compartilhar do nosso devocional tem um desafio. O desafio de hoje é você, juntamente com a sua família, vocês sentarem juntos e propor um jejum em família. Um dia em que todos vocês vão estar juntos nesse jejum. Não um dia outro dia outro, não. Um dia onde todos vão estar jejuando junto. Pode ser só até meio-dia. Vocês vão ver qual é o melhor horário, qual é a melhor forma em que vocês vão estar jejuando juntos pela família de vocês, para esse crescimento espiritual, assim como foi com Jesus, né? Vocês vão estar orando para buscar mais de Deus. Neste momento de jejum, não é um momento onde só você vai ficar sem comer. Ah, a gente vai ficar sem comer amanhã até meio-dia. Não, isso é dieta, isso é regime, né? Não, é um momento em que você vai ficar sem se alimentar, né? Sem comer algum alimento. Porém, nesse período onde vocês vão escolher este horário melhor para todos, vocês vão estar juntos lendo as Escrituras, orando, aprendendo mais de Deus, porque o propósito desse jejum é isso. É vocês crescerem em Deus. É você ter esse tempo com Deus. Então, junto em família, vocês vão tirar esse tempo para vocês lerem as Escrituras, para vocês orarem, para vocês buscarem de Deus esse crescimento espiritual para casa e para a família de vocês. Então, vocês vão conversar, pai, mãe e filhos, e vão escolher esse dia bom para todos, né? É importante dizer que quem manda nessa casa são os pais. Então, pai e mãe, vocês escolhem esse dia, vocês, né, passam para os filhos certinho este momento, e vocês vão ter este momento para jejuar. E quando você jejua, você faz o quê? Você acorda cedo, a palavra diz, você lava o seu rosto, e você não sai contando para todo mundo que você está em jejum. O jejum é algo secreto, é algo de vocês, aí na casa de vocês. Não precisa anunciar ao mundo inteiro que vocês estão fazendo de jejum. Não, tem esse momento como um segredo de vocês e de Deus. É o meu momento com Deus, é o meu secreto com Ele, é o meu particular com Ele, né? Deixa Deus estar agindo, né? Segue esse dia feliz. Não, eu tô triste porque eu tô sem comer. Eu tô meio abatido porque eu tive que ficar de jejum. Né? Não pode ser assim. O jejum ele tem que ser um momento de entendimento do que você está fazendo. E faça isso com alegria. Aproveite este tempo com Deus e faça isso sem reclamar. Combinado? O devocional de hoje também
tem a nossa atividade para colorir. E você vai encontrar essa atividade lá no perfil do Facebook Devocional Pais e Filhos, na nossa pastinha de atividades, onde você vai poder baixar e colorir aí junto com a sua família e juntar junto com as demais, né? A atividade do dia. Então você vai lá, baixa, imprime, vai colorir para que você possa concluir esse entendimento e a sua casa também desfrutar deste momento. Por hoje é só, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha gerado entendimento na tua casa, na tua vida, acerca do jejum, da autoridade, do conhecer as Escrituras, do que Deus espera de vocês e que vocês possam desfrutar em família deste momento precioso com o Pai. Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo Arte e Fé.